Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um De Carona. Hoje a dica que eu vou dar para você ela é muito importante e é algo que eu uso assim, quase que diariamente na minha vida. A gente tem uma tendência, eu acho que é até do ser humano, a gente ser bastante otimista em relação aos nossos objetivos, né? Até porque às vezes os nossos objetivos são tão desafiadores que se você não for otimista, você desanima, né? Acaba não saindo nem do lugar. Mas isso definitivamente é um dos motivos que faz boa parte das pessoas não conseguir sair do lugar. Justamente pelo fato de que, como elas não se preparam adequadamente, né, elas são otimistas demais, elas consideram que tudo vai acontecer da melhor forma possível, tudo vai dar certo, né, o que os olhos não veem, o coração não sente, as coisas vão funcionar, a gente tem que ter pensamento positivo. No meio do caminho, elas são pegas de surpresa em várias situações e como não estão preparadas, aí a vaquinha vai pro brejo. Então, eu queria te dar uma dica muito importante, que ela é dividida em 3 passos. Muito simples, mas vai fazer muita diferença. O primeiro passo é o seguinte: você vai estabelecer um plano para você, por exemplo, um plano de desenvolvimento pessoal. Você quer se desenvolver na sua carreira, você vai botar ali que você gostaria de fazer um MBA, você gostaria de fazer um curso de inglês no exterior. Pronto, você adoraria fazer um curso de inglês daqui a 1 ano e meio, por exemplo, você gostaria de fazer um curso de inglês na Inglaterra. Olha aí, maravilha, pagando em libra, olha que beleza. Bom, legal. Para você conseguir desenvolver essa atividade, naturalmente você vai ter que juntar dinheiro, ou talvez pegar, vamos supor que você já tem uma parte desse dinheiro, né? Então você vai usar esse dinheiro que você guardou para fazer esse curso, que é o seu sonho, você, né, sempre pensou em fazer isso. Ok, maravilha. Bom, primeiro passo é você pensar quais são as situações que podem acontecer, que podem prejudicar esse seu objetivo. É o que a gente chama de risco, né? Os riscos, na verdade, eles não são coisas que necessariamente vão acontecer, porque se fossem, não seriam riscos, seriam fatos. O risco é algo que pode ou não acontecer. Pode ser que sim, pode ser que não. Então você precisa identificar que situações são essas. Por exemplo, vamos supor que nesse caso, um dos problemas, um dos riscos que podem acontecer, nada mais é do que uma disparada do câmbio, né? Ou seja, a Libra ir lá para R$9, R$10, R$11. A gente está numa situação econômica um pouco complicada, para falar, né, assim, levemente, e com isso você tem esse risco, você pode passar por uma situação como essa. Bom, isso é um risco? É, porque a gente não sabe se vai acontecer ou não, a gente sabe que pode acontecer. Então, o primeiro passo foi dado, você identificou o risco. Segundo passo que você precisa dar é você avaliar se esse risco de fato é importante para você ou não. Por quê? Se você tiver uma série de riscos que você começar a identificar e você se preocupar com todos eles, você vai ficar maluco, né? E a verdade é, nem todos talvez sejam importantes. Você precisa identificar quais são os de fato importantes para aqueles seus objetivos, que de fato podem prejudicar onde você quer chegar. Bom, para fazer isso você vai ter que avaliar 2 fatores importantes. O primeiro fator é o fator que envolve as chances daquele problema acontecer. A gente chama isso de probabilidade, né? Mas são as chances do problema acontecer. Existem coisas que têm mais chances de acontecer do que outras. Obviamente que isso é influenciado por uma série de questões, por experiências passadas, pela situação econômica, por um monte de fatores que você vai precisar avaliar para dizer se a chance disso acontecer é pequena ou não. Bom, no nosso momento atual econômico, a gente dizer que uma variação como essa possa acontecer definitivamente não é algo com chances mínimas, né? Assim, a gente tem uma chance razoável de algo como isso acontecer. Então, sob o ponto de vista das chances do problema acontecer, não há dúvida alguma que é algo a considerar. Só que existe um segundo fator que a gente também precisa levar em consideração, que é o impacto que isso vai trazer no nosso projeto, no nosso objetivo. Existem coisas que podem ser muito prováveis de acontecer, mas nem por isso vai prejudicar tanto assim o seu caminho. Mas existem outras que, além de serem muito prováveis, elas também vão te prejudicar demais. Então uma situação como essa, sem dúvida alguma, né? Se por acaso a Libra disparar, isso vai te prejudicar, talvez você não tenha dinheiro para fazer, esse é o risco, né? Isso joga por água aquilo que você pretendia, você não vai conseguir mais fazer esse curso. Bom, então, nesse caso, a gente tem uma situação, um risco, onde a probabilidade do problema acontecer é alta, as chances são altas, e o impacto dentro do teu objetivo também é alto.
Então esse é um risco que você não pode ficar olhando, você não pode ficar torcendo para ele não acontecer. Você tem que fazer alguma coisa, você precisa se preparar. Bom, como é que eu me preparo? Normalmente a gente toma duas ações, a gente tenta pelo menos tomar duas ações. A primeira ação é o seguinte: eu vou tentar reduzir o máximo que eu puder as chances desse problema acontecer. Lembrando, o problema é eu não ter o dinheiro suficiente para fazer o curso porque a Libra disparou. Legal. Como é que eu faço para reduzir as chances disso acontecer? Bom, eu poderia pegar, por exemplo, a parte do dinheiro que eu já tenho e colocar num fundo cambial, lastreado pelo dólar, ou pelo euro, pela libra, se fosse possível. Enfim, eu vou pegar esse dinheiro que eu tenho, tudo bem, não é tudo, mas eu vou colocar isso lá no fundo cambial. Bom, o que significa? Significa que conforme, né, a libra suba ou desça, você está razoavelmente protegido. Então você está reduzindo a chance desse problema acontecer. Você não ter a grana para fazer lá o curso que você quer. Bom, mas ainda assim a libra disparou ao ponto de que a outra parte do dinheiro que você não tem, não existe nem a possibilidade, né, agora de você comprar libra porque ela está cara demais. Então o problema aconteceu, o risco se concretizou, né? O que você precisa ter então agora na mão? Um plano B, lembra do plano B? Você precisa ter, na verdade, uma alternativa. Você precisa ter o que a gente chama de ações corretivas, né? Ou seja, para elas corrigirem o rumo, porque se não corrigir o rumo, você simplesmente não vai atingir o seu objetivo, você não vai fazer o curso. Então, para corrigir o rumo, eu vou ter uma outra ação. Por exemplo, eu já tenho ali engatilhado, eu sei que tem um curso na África do Sul, né, que, tudo bem, não é Inglaterra, é África do Sul, mas lá o câmbio é mais favorável. Não era onde eu sonhava, mas também vai ser bacana, eu vou conseguir atingir o meu objetivo de melhorar o meu inglês. Então essa é uma alternativa que eu já tenho em mãos, eu já verifiquei, eu já sei, é algo completamente diferente de no dia que você vê que o problema surgiu, aí você vai pensar no que você vai fazer. Então é essa a ideia. Eu preciso, primeiro, identificar quais são esses riscos, essas coisas que podem acontecer e prejudicar o meu caminho. Eu preciso avaliar se elas realmente são importantes ou não, para você não virar o cara, né, o urubulino, que só fica vendo problema. Você precisa identificar as chances daquilo acontecer e se realmente o impacto para os seus objetivos são consideráveis. E, por fim, você precisa criar algumas ações para reduzir a chance daquele risco se concretizar, caso isso seja possível. E depois você precisa criar ações que vão servir de alternativa, de planos alternativos, caso aquele risco se concretize. Se você tiver isso na tua mão, né, você vai conseguir sair muito bem. Agora, só fica de olho, porque esses riscos, esses problemas, eles mudam ao longo do tempo. Aquilo que era provável hoje pode deixar de ser amanhã. Aquilo que não era provável hoje pode passar a ser, né? Então a gente precisa ficar de olho, a gente precisa ficar sempre avaliando esses riscos, avaliando essas possibilidades, porque isso pode fazer com que as nossas iniciativas fracassem. Então, essa é a minha dica de hoje, né? Nos vemos no próximo Decarona. Não esquece de se inscrever no canal do YouTube, né, do Decarona, e fazer o seu comentário aí, dar uma curtida. Valeu demais por estar acompanhando aqui esse trabalho. Falou? Então, até a próxima. Valeu, até o próximo Decarona.